Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí o convite feito pela Apronet para a gente falar um pouco aqui. O título, na verdade, dessa apresentação saiu um pouco truncado, que a ideia aqui era a gente falar sobre, principalmente, segurança na internet, em virtude do surgimento aí de um novo cenário, né, em que a gente vai ter uma predominância de IoT, né, de internet das coisas, onde nós vamos ter uma adoção cada vez mais rápida e significativa de IPv6. O NAT vai desaparecer. Bom, vamos lá. Né? Bom, vamos lá. Por outro lado, a gente também está vendo um acréscimo de ataques de negação de serviço, né? Um acréscimo não só em número, como em potência também desses ataques. Começou e temos também uma nova sigla aí que vai, como todos aqui, né? Antes vai nos perturbar durante algum tempo, né? Que é a LGPD. Que, e começou realmente com uma vontade de empreender. A vontade de empreender sempre fala um pouquinho mais alto. Foi aí que surgiu, né? Um sonho meio de infância, a questão do empreendedorismo. Ter uma visão um pouquinho diferente do mundo. Então, acho que isso foi o motivador. Mas a história é um pouco complexa, mas ao longo aqui do painel vocês vão entender um pouquinho mais. Mas é um pouquinho grande. Tiago, quanto tempo eu tenho? Só para mim ter uma noção. Tá, então tá bom. Então vamos explicar um pouquinho. Vamos, já que para falar de conversa. Como todos aqui, eu acho que a grande maioria trabalhava em alguma empresa de tecnologia ou algum outro provedor antes de empreender. E assim também foi com a gente. Nós percebemos no nosso mercado, na nossa cidade, na época, a necessidade de uma nova empresa devido à deficiência que existia no mercado. E aí criou-se a NET Barretos, né, no Barretos, município de Barretos, estado de São Paulo. E criamos assim a empresa com o intuito realmente de prover internet justamente em bairros, em locais ao qual as operadoras não atendiam, que eu acho que a grande maioria do pessoal aqui surgiu. E atrás disso tinha um propósito muito maior, que era justamente fazer com que essas conexões chegassem a casas, a moradias de pessoas ao qual não tinha na época a possibilidade de levar, ao qual não tinha cobertura. Então, um tempinho, uma coisa meio básica, mas assim surgiu a história da NET Barretos. Tiagão, deu uma saída? Bom, vamos lá. Então, nesse tempo ao qual a gente criou, a gente teve algumas situações que se passaram, como todos, né? Questão de mudanças de tecnologia no passar desse tempo, criação de novos mercados, abertura de novas cidades. Então, aí surgiu a história, a qual foi crescendo, a qual foi se materializando. Um pouco truncado, que a ideia não seria só abordagem de IPv6, mas sim uma abordagem de segurança em função de uma série de coisas, uma série de cenários aí que estão surgindo de uma forma bastante significativa na internet. O primeiro deles é o aumento significativo de coisas na internet, né? A famosa internet das coisas, uma adoção cada vez mais consistente e significativa de IPv6, o desaparecimento paulatino do NAT, né? Um acréscimo nos ataques de DDoS, que vem crescendo não só em número, como em potência desses ataques, e essa última siglazinha aí, que é LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai começar a vigorar em agosto, se não me engano, de 2020, né? E tudo isso junto vai trazer novos desafios na questão da segurança para os SPs regionais. Bom, meu nome é Wardner Maia, né? Sou engenheiro por formação e trabalho na área de TI, mais especificamente provedor de acesso desde 95 e também com treinamentos desde 2002. E sou diretor técnico da MD Brasil, que é uma empresa que atua nessa área de treinamentos e também
na área de provedor de acesso. Temos aí uma rede no interior de São Paulo com um pouco mais de 10 mil clientes. Bom, a agenda de hoje, primeiro vamos falar rapidamente fazer um retrospecto aí dos últimos 3 anos, dos incidentes recentes relativos à segurança. Vamos abordar um pouco da segurança orientada por camadas, né? A segurança também orientada por níveis de rede e como ter um bom planejamento, como que um bom planejamento de PV6 pode também ajudar nessa questão da segurança. E, finalmente, como gerenciar a questão de segurança de uma forma automatizada. Bom, então lembrando de alguns incidentes de segurança dos últimos 3 anos, né? Muita gente aqui deve lembrar que em maio de 2016 teve aquele incidente com as Ubiquiti, né? Aquelas CPEs da Ubiquiti que foram infectadas, né? E aí, segundo, por exemplo, esse portal aí da G1, 200 mil pessoas no Brasil ficaram sem acesso à internet devido àquele incidente, né? De fato, era um script que explorava uma vulnerabilidade do serviço HTTP das Ubiquitis e que, uma vez que se infectava um equipamento, ele passava a escanear a rede local e infectar outros equipamentos, por isso que ele foi chamado de vírus, que ele tinha um comportamento semelhante a um vírus, né? E, na verdade, a variante que mais causou problema, aos provedores, foi aquela que ia lá e resetava o equipamento, trocando a senha default, obrigando o provedor a ir até as bases e resetar o equipamento e reconfigurar o equipamento. Muita gente aí ficou sem acesso, né? Clientes ficaram sem acesso muitas vezes por mais de uma semana em função desse vírus, digamos assim, né? Isso não foi só no Brasil, né? Isso aí são alguns recortes de newsletters especializadas aí que mostra que isso aconteceu em outros países também. Essa infecção generalizada aí das Ubiquitis. O detalhe é que essa falha do HTTP ela já era uma falha conhecida do fabricante e era uma falha que já tinha sido feito um patch de segurança. Só que houve 2 erros aí. Primeiro, o fabricante não deu a devida ênfase para os usuários da importância de fazer essa correção e, por parte dos provedores também, não tiveram o devido cuidado de olhar nos changelogs e olhar nas atualizações e proceder às atualizações e, por isso, muitos foram infectados. 2016 foi um ano bem interessante em termos de segurança, né? Em julho de 2016, esse cidadão aí, que é o Brian Krebs, que é um jornalista investigativo que investiga crimes de segurança, normalmente com fins de dinheiro, com fins lucrativos, né? O Brian Krebs, ele colocou, através de uma reportagem, ele revelou 2 pessoas, 2 israelenses que, graças à reportagem dele, foram presos, que eram donos de uma empresa que vendia ataque de negação de serviço distribuído, e ele revelou através de pesquisas que ele fez na internet. Essa lista aí que aparece na apresentação é uma lista que foi apreendida dos IPs que foram atacados na época, né? E com quem encomendou e, né, com o nickname de quem encomendou. Então, se alguém daqui recebeu um ataque em 2015, 2016, existe uma boa probabilidade que esteja seu IP nessa lista aí, né? Então, nesse link que está na apresentação, você pode dar uma pesquisada lá. Muito bem, mas não ficou à toa não, porque em setembro de 2016, o blog do jornalista, do Brian Krebs, recebeu um ataque de 620 GB e que tirou do ar o ataque, e foi um ataque tão persistente durante tanto tempo que a própria Akamai, que hospedava o site do jornalista, desistiu de mitigar o ataque e tirou o blog do ar para que cessasse o ataque, né? Ele foi salvo depois, alguns dias depois, pelo Google, que recebeu a bronca e conseguiu não só hospedar, como suportar o ataque. Setembro e outubro de 2016, também aconteceu um ataque, na ocasião, um maior ataque até então, que chegou a 1 terabit por segundo.
né, contra essa empresa, OHV, que é uma empresa francesa de hosting. E também, em outubro, um ataque massivo à DIN, que não foi tão forte em potência, mas que causou um estrago muito grande, porque a DIN é responsável pelo serviço de DNS de muitas empresas, muitos serviços importantes, e tirou boa parte desses serviços do ar, graças ao ataque à DIN. Novembro de 2016, de novo, CPEs, e agora de uma grande operadora. A Deutsche Telekom teve as CPEs invadidas, os cable modems deles invadidos, e isso deixou 900 mil, quase 1 milhão de alemães sem acesso à internet por essa invasão. Nesse caso, foi uma exploração do protocolo TR-069, né, que é aquele protocolo que faz a atualização de configurações de uma forma geral, administração em massa de CPEs. Bem, as lições aprendidas em 2016, porque até então, até de 2016, a gente tinha aquela definição clássica do ataques de negação de serviço e ataques distribuídos de negação de serviço, que eram normalmente baseados nos chamados amplificadores, que são serviços mal configurados, DNS recursivo, etc., né? Em 2016, começaram a ter novos tipos de ataques, sem uso de amplificadores. As próprias dispositivos da chamada internet das coisas começavam a atacar diretamente os alvos que eram alvos de ataques de DDoS. E esses dispositivos, né, vocês sabem bem, são as câmeras, os DVRs, etc., todos os dispositivos que a gente costuma genericamente chamar de internet das coisas. Por trás desses ataques, nós temos aí o chamado Mirai, que era um tipo de malware focado em explorar vulnerabilidades de coisas como câmeras, por exemplo, certo? Muito bem, e para encerrar 2016 com chave de ouro, o autor do Mirai liberou o código-fonte, né, permitindo assim. Dizem que ele fez isso no sentido de existir uma investigação que estava chegando perto dele, e ele, para tentar jogar uma cortina de fumaça, liberou o código-fonte. E esse código-fonte passou a ser público, e com isso várias variantes do Mirai puderam ser construídas e podem ser construídas a qualquer momento aí, com diferenças do comportamento. 2017 e 2018, nós entramos na era dos terabits, né? E até agora o ataque mais significante que teve foi um ataque de 1,7 terabit, explorando, nesse caso, uma outra vulnerabilidade que até então não havia sido explorado, que é o chamado Memcache. 2017 e 2018, o nosso popular MikroTik virou alvo também, né? E começou em março de 2017, quando a CIA publicou na verdade, a CIA publicou não, o Wikileaks vazou um documento interno da CIA, em que os pesquisadores da CIA vasculhavam vários equipamentos, não só o MikroTik, mas vários equipamentos buscando vulnerabilidades e como explorar essas vulnerabilidades. Então, uma vez que esse documento foi vazado, muitas outras pessoas tiveram acesso a saber as vulnerabilidades. É bem verdade que nesse documento, em um primeiro momento, não vazou o código-fonte, nem a ferramenta em si que era usada para fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de invasão. Muito bem. Em abril de 2018, a coisa já ficou um pouco mais séria. Por quê? Explorando uma vulnerabilidade que provavelmente já existia provavelmente não, com certeza já existia naquela época, explorando essa vulnerabilidade, foi possível obter usuários e senhas dos MikroTiks com um pequeno script em Python,
sem qualquer tipo de credencial, os equipamentos que são vulneráveis estavam e estão, né, os que não foram atualizados até hoje, sujeitos a se descobrir todos os usuários e senhas sem qualquer tipo de credencial, tá certo? E tem uma pausa pequena de demonstração, mas não vai acontecer porque não estamos com o micro aqui. Mas era para mostrar que era tão simples. Se depois alguém tiver interesse, a gente pode fazer aí. É muito simples realmente essa invasão. Você cadastra lá uma senha, por mais difícil que seja, e com esse script ele vai lá e simplesmente descobre a senha sem pedir qualquer tipo de autenticação. Bom, mas até então, os ataques contra provedores, né, lembrando aquele da Ubiquiti, eles eram mais com fins de, sei lá, demonstrar conhecimento, alguma coisa. Em 2018, passaram a acontecer as invasões com fins de lucro, né? E o que os hackers fizeram, né? Na verdade, aproveitando essa falha, eles fizeram uma maneira muito engenhosa de transformar as máquinas dos clientes que estão por trás daqueles roteadores num minerador de bitcoins. De bitcoins não, no caso, um tipo de criptomoeda, que é o CoinHive, não o Bitcoin. Então, foi feito, através dessa invasão, subia-se lá um script, se habilitava alguns serviços no MikroTik. Né? Bom, vamos lá. Eu acho que não tem um dia. Uma invasão, eu acho que tem são fatos. Acontece, né? Eu acho que o fato mais importante na mudança. O primeiro passo era fazer aquele MikroTik baixar de um FTP. Quando o provedor cresce, baixar alguns arquivos, geralmente duas coisas. Esses arquivos eram usados na questão da mineração. Né? Esse IP que está aí na apresentação é o IP cria na sua percepção real, que tem um FTP rodando atrás dele. É o IP público que está no ar até hoje, até agora há pouco. Não pode ser coisa principal. Ele está lá e está lá com os arquivos, ou seja, muita gente ainda que tem equipamentos desatualizados está indo lá baixando esses arquivos e infectando. Se você não tiver qualidade, você nem tem que estar no mercado. Bom, isso aqui são então, isso não é busca, isso é fato. A necessidade precisa. Tanto é que uma coisa que a gente não vai falar hoje aqui, possivelmente, que subiam, tecnicamente sobre basicamente aqui, ele fazia... Porque qualidade tem que ter. E um JavaScript para mineração. Questão do dinheiro, ela acontece quando você tem qualidade. E qual que é a mudança de paradigma? Todo o trabalho das máquinas dos usuários que estavam por trás desses dispositivos passavam a quantidade de pessoas impactadas pelo seu negócio começa a ficar acreditando grande. Quando você percebe o reconhecimento da ação que você faz. Esse atacante Como isso? É justamente na... Bom, muito bem, a MikroTik foi rápida justamente em eventos que você é convidado, em situações que acontecem na sua corrigiu de forma bastante rápida, né? Mas a gente não sabe, obviamente, né? Até desde quando que essas coisas estavam acontecendo, né? Eu existo, eu estou aqui, e isso aqui está mudando de alguma forma o mundo. Como que está essa situação? A minha mudança pequena, com a mudança sua, com a mudança de todos aqui, isso é a mudança. Primeiro no mundo. Isso realmente não é um day one, e sim uma mudança de percepção. Eu fiz esse levantamento aí, o primeiro em 16 de novembro. Tem que ter. Na verdade, isso aí é bem mais antigo, né? Então devia estar bem pior. Vocês mudam a vida das pessoas. Na 16 de novembro, a gente ainda tinha no Brasil 30.276 dispositivos infectados fazendo mineração. O provedor deslancha. Certo? Isso, obviamente, aqueles que estão com um IP público que essa ferramenta aí, que é o Shodan, conseguiu encontrar. Obviamente, esse número pode ser muito maior, porque isso não necessariamente tem que estar com IP público. Então, agora, o Brasil continua na liderança aí, né? Diminuiu bastante, aí, um pouco mais da metade, num levantamento feito hoje. Bom, dentro do Brasil, em novembro, a gente tinha as cidades aí que eram mais infectadas. São Paulo estava na liderança. Aqui do Sul, acho que só em 8º lugar aí, Rio do Sul.